O que leva o homem a matar um ou outro é a ausência de Deus na vida dele. Ele é escravizado pelo pecado, Deus não tem como estar dentro dele. O que leva o homem a se prostituir é a ausência de Deus. O que leva o homem a se entranhar pelas drogas é a ausência de Deus. O que leva os casamentos, as famílias a se destruírem é a ausência de Deus. O que leva os homens a assaltarem, a matarem, a destruírem uns aos outros é a ausência de Deus em suas vidas. E o que leva o homem para o inferno é a ausência de Deus em suas vidas. A imagem deformada é um marco na história da humanidade de destruição e terror, de morte, de separação. E nenhum homem pode mudar essa história. Nenhum de nós. A não ser Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio, assumiu a forma humana, nasceu de uma mulher, para que a imagem deformada, a segunda imagem, a imagem deformada, se tornasse agora a imagem transformada do homem. A terceira imagem do homem, a imagem transformada. Aleluia. E isto veio através de Jesus Cristo. O homem na sua imagem deformada estava perdido. O homem na sua imagem deformada estava a passos largos para o inferno. O homem na sua imagem deformada estava escravizado pelo pecado, sem esperança de salvação. Mas quando Jesus veio, quando Jesus assumiu a nossa morte, quando Jesus morreu em nosso lugar, a palavra de Deus diz que o milagre da transformação aconteceu na vida da humanidade. Aleluia. Graças a Deus. João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. O poder, poder, transformou o homem. Acontece aqui um milagre. Acontece aqui algo que não é comum na vida do ser humano. Acontece aqui um milagre de Deus que não é comum nem para a ciência. Nós sabemos que uma criança, ela tem uma idade, eu não me lembro bem, minha esposa fala muito sobre isso, mas é até os 4, 5 anos em que o seu caráter está sendo formado. E neste momento ela precisa que os pais transmitam a ela tudo que eles têm de bom para que o caráter dessa criança seja formado. Eu me lembro uma vez quando eu era pequeno, meu pai ele sempre se preocupou em dar comida e casa e construir, comprar lotes, viver bem dessa forma. Mas meu pai nunca se preocupou em comprar presentes, dar um presente de Natal. Ele falava sempre assim: meu filho, não tem. E a gente não tinha, eu quando criança, eu não tinha carrinhos bonitinhos. E eu na rua, brincando com o vizinho deixou um carrinho na frente do portão. E eu criança, gostei daquele carrinho e peguei. E trouxe para casa e estou lá eu brincando, né, de carrinho, lá para de repente eu vejo uma figura olhando para mim assim: onde é que você pegou esse carrinho? Eu achei na rua. É a primeira resposta, né? Eu achei na rua. Aonde? Eu quero saber.
Eu acho que foi pela orelha, não me lembro mais. Vamos lá. Onde foi? Aqui. Fulano, esse carrinho do seu filho. Nessa hora eu já sabia o que me aguardava, né? Ah, meu filho levou lá para casa. Toma o seu carrinho, tá aqui. Vamos para dentro de casa. Se hoje eu não sou um ladrão, é porque a minha mãe trabalhou isso no meu caráter quando eu era pequeno. Se hoje eu não sou um ladrão, salteador, é porque o meu caráter foi bem formado nessa área. Tem uma outra experiência também, de um rapaz que estava sendo condenado à morte num país, por roubo. Tantos roubos, tantos crimes, matou para roubar, né? E o último desejo dele, eu queria dar um abraço, um beijo na minha mãe, chamar a mãe dele. Na hora que ele foi abraçar a mãe dele, ele deu uma mordida que arrancou um pedaço do rosto da mãe. Todo mundo desesperado, tiraram. Ele falou: eu estou morrendo por sua causa. Porque se hoje eu estou sendo condenado, foi por sua causa. Porque quando eu cheguei com aquele brinquedo, com aquela bicicleta, com aquele celular, com aquela coisa dentro de casa, você nunca me perguntou de onde era, você nunca me corrigiu, você me deixou achar que aquilo que eu estava fazendo era certo. Eu estou morrendo por sua causa. Nós sabemos que a criança, ela tem um caráter que precisa ser formado. E uma vez formado o caráter de um homem, presta atenção no que eu vou dizer para você, uma vez formado o caráter do seu filho, ninguém mais muda, homem nenhum, psicólogo nenhum. Se há deformação no caráter, o homem com toda a sua ciência não consegue mudar. Só há um que pode mudar: Jesus Cristo. Este é o único que eu vi mudar caráter de pessoa, transformar um vagabundo, um ladrão, num servo de Deus, transformar um homem perigoso num homem pacato, transformar uma prostituta numa mulher de Deus. Só há um que pode fazer, porque isso, irmãos, não é a lei da ciência, não é a lei da conversa, é o poder de Deus agindo na vida do ser humano, é o poder de Deus transformando mentes, é o poder de Deus transformando a imagem que antes estava deformada pelo pecado. Você ainda está vivendo essa imagem deformada? Poder de se serem transformados em filhos de Deus. Esta é a terceira imagem do homem, e é o conserto de Deus para o homem. Mas quando o diabo coloca a mão e deforma aquilo que Deus fez, estraga tudo, Deus vem e faz algo muito melhor do que antes. Porque antes o homem era chamado de criatura, agora ele é chamado de filho. Aleluia. Antes era o ser criado, agora é filho. E se ele é filho, presta atenção, irmãos, aleluia, ele não é primo, ele não é tio, ele é filho. Você, pai, quando você pensa em construir uma casa, comprar